gases perfeitos ou ideais. Grupo representado por João Victor Matias Queluz e André Gonçalves da Silva. Vamos lá. Bom, neste primeiro slide está representado algumas formas em que o gás é encontrado, seja em usinas termoelétricas ou nucleares, refrigeradores como geladeiras, automotivos como trens e alguns dispositivos que utilizam também gás. Segundo slide. Modelo macroscópico de gás perfeito. Resumidamente, em altas temperaturas e baixas pressões, os gases reais se conformam de forma semelhante. Ou seja, quando a temperatura está alta e a pressão baixa, eles se comportam de forma semelhante. Então, isso abre portas para poder usar o modelo que obedece às leis de Boyle, de Charles e de Gay-Lussac. Modelo chamado gás perfeito, que relaciona a pressão, o volume e a temperatura variáveis de cada estado. Próximo slide. Agora falando de forma microscopicamente, o gás é formado por muitas moléculas, que, como dá para ver aqui, se movem de forma caótica e retilínea, ou seja, elas se movem loucamente e de forma reta, ou seja, não considera forças entre elas e nem a gravidade. Isso é o que diz na teoria cinética dos gases. Próximo slide. Nesse slide podemos ver que um número de mols é uma forma para resumir, por exemplo, este número aqui. Quando eu falo que eu tenho um número de mol, eu tenho 100 muitas partículas. Então será uma forma para poder resumir um número gigantesco e não ter que ter tantos zeros, né? Desse jeito. Próximo slide. Nesse slide, resumidamente, está falando que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, esse seria o número de Avogadro, que é o número de átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono, que é apenas um exemplo, como está aqui. E esta é a forma. O número de mols é igual a I sobre Na, onde N está sobre Na. Próximo slide. Aqui está dando que a temperatura, que é dada em Kelvin, está ligada à energia cinética das partículas. O que significa isso? Em que a temperatura, que é dada em Kelvin, está ligada à energia cinética das partículas. E o volume corresponde ao do recipiente. É medido em metros cúbicos ou litros. Aqui está litros. Aqui podemos ver T, que é Kelvin, igual 0C, que seria graus Celsius, mais 273. 1 litro igual 1 dm3. Então podemos ver que 1 litro é igual a 1 metro cúbico. Então vamos lá para o próximo slide. Aqui está falando que a pressão P é a força por área aplicada perpendicularmente a uma superfície. Elas têm suas unidades: Pascal, atmosfera, que é ATM igual a 10 a quinta Pascal, e a atmosfera normal, que é dada
exatamente 10 a quinta Pascal. Então elas são semelhantes. Próximo slide. A pressão média do gás é causada pelos choques de moléculas com as paredes do recipiente, gerando força sobre elas. Podemos ver que a pressão é causada pelo impacto do gás mexendo, como eu expliquei naquele outro slide, se mexendo de forma caótica e retilínea. Podemos ver que ele não curva, ele apenas bate e reflete. Próximo slide. Aqui já precisamos ter um foco maior. Resumidamente, CNTP, que é condições normais de pressão e temperatura, é quando o gás está a 0 graus Celsius e 1 atm. Então, quando o gás está a 0 graus Celsius e a pressão é igual a 1 atm, dizemos que é o estado normal. Mas também ocorre uma transformação que pode ser uma dessas daqui. Pode ser ou isotérmica, ou isobárica, ou isovolumétrica, ou adiabática. E aqui estão todas as definições dessas variáveis que podem ocorrer. Próximo slide. Aqui é sobre a fórmula de Robert Boyle. Boyle estudou a relação entre a pressão e o volume e a temperatura constante isotérmica. Então podemos ver aqui, ó. Esta foi a lei de Boyle. Ocorre a temperatura constante. Então aqui nós usamos temperatura. Está vendo? Pressão igual ao volume, então isso é constante. Quando a temperatura é constante, o volume de um gás é inversamente proporcional a essa pressão. Então, PV seria uma hipérbole. Próximo slide. Agora será sobre Joseph Louis Gay Lussac. Este homem investigou a relação entre pressão e temperatura, a volume constante, isocórica. Podemos ver aqui. Isovolumétrica ou isocórica ou isométrica. Ocorre a volume constante. Então, vamos aqui, volume constante. Não utilizamos o volume. Pressão igual sobre temperatura igual a constante. Então, V constante. A pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Isso na lei de Lussac. Próxima lei será a lei de Jacques Alexandre César Charles. Este homem analisou a relação entre volume e temperatura a pressão constante, isobárica. Podemos ver aqui. Ocorre a pressão constante isobárica. V sobre T igual a constante, P igual a constante. O volume de um gás aumenta proporcionalmente à temperatura absoluta. Então, você pode ver que quanto maior o volume, quanto maior a temperatura, menor o volume. Agora, o homem que unificou as leis e criou uma fórmula que utilizamos com mais frequência nessas contas. Benoit, Paul, Emily, Kepler. A fórmula que ele criou foi P vezes V igual a M vezes R. O que seria o R? O R é uma constante universal, ou seja, R igual a 8,314. Uma dica seria usar π como uma forma de relembrar. Então, 8,314. O π é 3,14. Então dá para você dar uma lembrada. Essa equação é chamada de equação de Clapeyron ou equação do estado do gás perfeito. Utilizamos mais esse nome. Próximo slide. Aqui é a lei geral dos gases, que combinando as leis de Boyle, Charles e Lussac temos pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 vezes temperatura sobre a temperatura 2. Ou seja, essa é uma forma muito útil para comparar estados diferentes, quando a quantidade NNN é constante. Agora vamos para a parte de mistura física de gases perfeitos.
Em uma mistura de gases ideais, cada gás exerce sua própria pressão parcial, independentemente dos outros. Aí que é a lei de Dalton. A lei de Dalton das pressões parciais. Então seria você descobrir a pressão total utilizando parcelas de pressões que dão no exercício. Ou seja, P total igual a P1 mais P2 mais P3 entendeu? Até infinito. Onde pressão inicial é igual a N inicial sobre RTV. Lembrando que R é igual a 8,314. Agora vamos para o modelo microscópico de gás perfeito. O modelo microscópico analisa o gás a partir do movimento molecular. Então, as moléculas se movem em todas as direções com velocidades aleatórias. Elas se agitam bem mais rapidamente. Os choques entre elas e com as paredes do recipiente explicam a pressão. Como eu expliquei naquele slide. A pressão é dada pela força em que a molécula bate na parede do recipiente. A temperatura é uma medida de energia cinética média das moléculas. Agora vamos para a velocidade média quadrática. A molécula possui velocidades diferentes. Define-se a velocidade quadrática média como a velocidade quadrática média é igual a raiz de 3RT sobre M, onde M é a massa molar do gás, que é dada em kg por mol. Essa velocidade representa o valor médio de agitação molecular. Agora, próximo slide. Equação fundamental da teoria cinética dos gases. A teoria cinética relaciona pressão com energia cinética molecular. Ou seja, pressão igual a 1/3 vezes nm/v ao quadrado sobre v, onde n igual a número de moléculas, m igual a massa de cada molécula, v ao quadrado igual média dos quadrados das velocidades. Agora vamos para as questões. Bom, as questões o André vai explicar, então podemos esperar. Eu vou esperar ele pausar este vídeo para poder explicar essa questão. Então pode ir, André. Vou esperar você terminar aqui. Bom, agora que o André terminou, vamos para a próxima questão. André, faça a próxima questão. Muito bem. Então, este foi a apresentação sobre gases perfeitos. Obrigado pela paciência.